Olá, meu nome é Renata Millen, eu sou arquiteta, designer de interiores e agora consultora técnica do programa Tudo para Obra. E o nosso assunto de hoje é cozinha de apartamento. Pois é, pessoal, cozinha de apartamento. Na maior parte das vezes, especulação imobiliária, os apartamentos se tornam cada vez menores e as cozinhas têm sempre aquela conformação que a gente já conhece. É um corredor. E essa cozinha é cheia de mistériozinhos e cheia de dificuldades para que a gente possa torná-la prática, para que a gente possa torná-la operacional e para que a gente tenha um bom uso desse espaço. Nós vamos começar falando sobre um problema que a gente tem na maior parte delas: o quadro de luz. Em algumas circunstâncias, ele fica atrás da porta, o que seria uma boa hipótese. Nesse caso aqui, em especial, nosso quadro de luz estava na lateral da porta, o que fez com que a gente tivesse que fazer um afastamento da geladeira, porque ela tem uma grande profundidade e ia impedir que eu abrisse meu quadro de luz. Nossa solução nesse caso: recuamos, lançamos mão de um armário pequeno, um vassoureiro, afastamos ele para trás para poder abrir com facilidade esse quadro de luz e afastamos a geladeira dessa parede para onde ela tinha sido projetada, porque no projeto inicial, antes da reforma, as tomadas, estava tudo aqui no cantinho. E se eu colasse a geladeira aqui, eu não teria acesso fácil ao quadro de luz. No momento onde que falta luz, no momento onde você tem que ter um acesso fácil, a geladeira impede esse acesso. Então, a gente afastou a geladeira e assim projetamos um armário recuado para poder ter fácil acesso a esse quadro de luz. E continuando a nossa arrumação dessa cozinha corredor, a gente tem a geladeira. Nesse caso aqui, em especial, eu consegui usar esse tipo de geladeira, que é de uma grande marca, e ela tem uma profundidade muito grande. O que acontece? Essa cozinha eu tenho 2,20 de largura, o que me propiciou usar essa geladeira com tranquilidade. A gente tem que ter muito cuidado, porque as geladeiras grandes, atualmente, elas têm 1 metro de profundidade. Essa aqui tem 1 metro e quando a gente coloca o puxador, ela fica com 1,10 m de profundidade. Então, ela é muito profunda, a gente tem que ter cuidado na hora de escolher os eletrodomésticos. Imediatamente ao lado, nós temos a nossa torre de eletrodomésticos. Torre de forno de micro-ondas e forno a gás elétrico. E aí eu vou abrir um parênteses. Sempre que você for mexer com instalação de gás na sua residência, procure um profissional habilitado, especialista nisso. Gás é perigoso, gás explode e a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa instalação. Nesse caso aqui, a instalação de gás não estava atrás do forno, nós tivemos que puxar pela parede com a tubulação específica para isso, com uma pessoa habilitada e fizemos toda a instalação bonitinha para o nosso forno que aqui está. E aí temos micro-ondas, forno, e aí, como a gente já falou uma vez e vamos repetir, a gente costuma fazer essas torres com a parte de gaveteiros e divisores de talher na parte inferior. Traz praticidade, a gente consegue gavetas largas, grandes, com boa profundidade, a gente pode fazer uma arrumação interessante. Nesse caso aqui, os armários são da nossa parceira aqui em Cabo Frio, toda esquina e formato. A gente escolheu uma padronagem nude com branco, a gente queria uma cozinha clara e a gente queria acompanhar o restante do design do projeto do apartamento. E aí a gente acompanhou com essa proposta de design, com essa proposta de cor. E aí, conforme a gente está conversando, existe uma proposta estética, que nesse caso a gente partiu para os nudes, para os rosés, e aí nesse caso a gente fez uma escolha, essa linha nova da Decortiles, lançamento. Em Cabo Frio você encontra ela na Vilarejo, materiais de construção e acabamentos, que é a linha Garden Pro Seco da Decortiles. É uma linha de relevo, ela é relevada, mas apesar dela ser relevada, ela tem muita facilidade de limpeza, porque ela não é porosa, então ela pode ser utilizada em cozinha. Ela é em 3D, mas ela não é porosa, então ela pode ser utilizada em cozinha. Nós vamos dar uma breve paradinha e a gente aproveita para convidar vocês para visitar as nossas redes sociais, visitar o nosso site, que é o www.tudopraobra.com.br, visitar as redes sociais do programa e as minhas redes sociais particulares, profissionais, que é no Facebook Ateliê Renata Millen e no Instagram Renata Millen. Lá nós podemos conversar sobre arquitetura, decoração, tirar dúvidas e a gente vai estar aberto sempre para vocês.
Estamos de volta com o programa Tudo para Obra, hoje conversando sobre cozinha de apartamento. E a gente tem alguns detalhes e algumas dicas que a gente gosta de dar e que é muito importante para você que vai reformar e construir. Nesse caso aqui, a gente usou uma cuba dupla, uma cuba de boa qualidade. Nós não tínhamos um espaço muito grande de bancada, então nós quisemos reduzir o espaço da cuba e aí aproveitamos para usar uma cuba dupla, mas com boas dimensões. Em cima disso, a gente tem sempre essa preocupação. A gente tem que ter uma torneira giratória. Ela tem que poder girar para os 2 buracos de cuba e respeitar o eixo da válvula, para que a sua cuba não alague. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. E nesse caso aqui, a gente usou uma cuba da Tramontina, de boa qualidade, que a gente sempre prima pela escolha de materiais de primeira linha. E aí, ao lado... ela que está sempre nos meus projetos, a lixeirinha embutida. Eu procuro sempre tirar a parte de lixo de cima da bancada. Ela vem embutida, ela é cortada já, no caso aqui no Nanoglass, na pedra, ela já vem instalada na marmoraria e ela facilita muito a limpeza, ela tira aquela lixeirinha feiosa e anti-higiênica de cima da pia e ela deixa a nossa área livre e faz com que eu possa ter higiene, qualidade e praticidade nessa área de lavatório. Mais uma opção arquitetônica que eu gosto de dar nos projetos de interiores de cozinhas que tem tamanho reduzido é a colocação da parte de escorredor na parte superior do armário. A gente coloca aqui em cima a área de escorrimento de pratos, louças, talheres. A gente tem aqui a bandejinha que a gente pode retirar para retirar o excesso de água. E a gente libera a bancada para o trabalho, para operacionalizar, para poder fazer qualquer tipo de coisa que você precisa fazer na parte superior, sem ocupar a sua bancada com o escorredor de pratos e talheres. E abrindo um parênteses para falar da nossa bancada, esse material aqui é um material maravilhoso. Eu adoro usá-lo em cozinhas, eu adoro usá-lo em banheiros e se ele não fosse um material de tão alto valor agregado, eu usaria muito mais. Mas ele tem as suas características que fazem com que ele seja um material onde a relação custo-benefício seja fantástica. Ele é uma recomposição de cristal de quartzo, ele é conhecido como nanoglass, ele é preparado com nanotecnologia, são cristais de quartzo que viram pó e são reconstruídos com resina, uma resina importada de excelente qualidade. O que acontece com isso? Essa pedra, que não é natural, é uma pedra tecnológica, que é que a gente costuma dizer, ela é de alta resistência, alto brilho, alto polimento, ela não mancha, ela tem uma camada de vitrificação na sua parte superior e ela, para cozinhas, hoje é um dos materiais que a gente mais gosta de utilizar, por conta de todas as características que ela tem e, principalmente, por conta da estética e beleza que ela traz agregada à tecnologia e à qualidade. Aqui em Cabo Frio, a gente encontra esse material na Arte Carrara, mármores e granitos. Foram eles que fizeram esse trabalho aqui com a gente, inclusive tendo uma preocupação muito grande, que eu gosto sempre de mostrar, com a parte de banca seca e banca molhada, com a parte de borda, para evitar que a água caia por cima da pessoa que está operacionalizando, para evitar que a água venha para o rol do eletrodoméstico, e a gente tem sempre esse rebaixo para a área molhada. E aí, nós aqui nesse projeto, resolvemos usar eletrodomésticos que estivessem inseridos dentro desse contexto, dessa bancada branca de nanoglass. E aí tivemos a sorte de hoje termos tecnologia no Brasil, como essa grande marca tem. Esse é um cooktop vitrocerâmico branco. E ele, eu gosto sempre de mostrar, ele tem uma característica chamada Smart Zone, que quer dizer que ele só esquenta quando a panela está em cima dele. Então, você pode ligar o equipamento, pode ficar com a sua mão aqui em cima, que você não vai sofrer uma queimadura, porque ele só aciona a parte vitrocerâmica aqui, o queimador vitrocerâmico, quando existe uma panela, quando ele percebe o metal da panela em cima do aro vitrocerâmico. A gente costuma dizer para que as pessoas tenham muito cuidado na hora de optar por esse tipo de material, porque a gente não está acostumado com esse tipo de fogão, a gente está acostumado com fogão com chama aparente, então a gente costuma queimar os primeiros produtos que a gente produz nesse tipo de fogão, porque a gente não vê a chama, mas ele esquenta tão bem quanto, ele tem uma excelente qualidade, ele é fantástico para quem sabe operacionalizar um produto como esse, e a parte estética dele é formidável. E aí a gente buscou o coleguinha dele.
imediatamente superior, que é a coifa também de vidro, branca, para poder continuar dentro do partido estético dessa cozinha. Ela tem uma série de coisas operacionais aqui, enfim, ela acende, ela apaga e ela é fantástica, extremamente silenciosa. E a gente vai finalizando a nossa bancada falando para você que esse tipo de cozinha é um tipo de cozinha muito comum, a gente gosta muito de fazer esse nível de projeto. Procure sempre um profissional habilitado para trabalhar o seu projeto de arquitetura de interiores, de arquitetura de construção civil. Hoje a gente sabe, mais uma vez eu vou citar, que é economia contratar um bom profissional para sua obra, porque você vai evitar o retrabalho, o desperdício de materiais. E a gente vai estar sempre levantando essa bandeira. Contrate um bom profissional. Contra o exercício ilegal da profissão. Nós precisamos valorizar as pessoas que trabalham e têm formação para isso. Nós vamos finalizando o nosso programa por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo a você que nos acompanha nas redes sociais e na Oi TV, dizendo para que você continue visitando o nosso site, o www.tudopraobra.com.br, onde você vai achar ofertas exclusivas dos nossos parceiros e fornecedores, e ainda convidando você para nossas redes sociais, para a rede social do Tudo para Obra e para minhas redes sociais particulares, Renata Millen no Instagram e Ateliê Renata Millen no Facebook.